na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar nessa quarta-feira, 15 de março de 2006. Amanhã aniversaria a nossa companheira Betânia, que estuda conosco à noite, mas que está fazendo um curso, por isso se afastou de nós temporariamente. Que Jesus, na sua bondade, possa abençoá-la e a todos nós. Muito bem. Eu gostaria de falar com vocês sobre o plano espiritual, para depois entrar aí no detalhe e você dá o a parte, né? Aí a gente entra nos detalhes. Olha, gente, o plano espiritual, nós temos ele como 3 valores interessantes: céu, purgatório e inferno, não é? E eu vou dizer para vocês, não existe nem céu, nem purgatório, nem inferno. Bom, mas existem circunstâncias existenciais que são circunstâncias normais para o ignorante. Ignorante não é o mal, não é quem não sabe, porque até as pessoas perversas, elas não são perversas, elas estão em luta entre o animal e o hominal, certo? Então não há ninguém perverso na vida, há aquele que se enganou, não é? Então vejamos, céu é domicílio das criaturas que evoluíram. Agora tem um detalhezinho, tem muita gente que levou uma vida 100% reta, mas ingênua. Então o Criador faz com que ela tenha um pedaço de céu no inferno daqueles que ela ama, certo? Onde nós temos casos fantásticos, tem obras escritas fantásticas, não é? Que nos falam mais ou menos sobre esse tópico, né? Onde uma mãe, por exemplo, amando os filhos e o marido com toda a gana, com toda a intensidade, né? Ela se renuncia uma vida inteira em favor do marido, que às vezes não presta, não é grande coisa, nem em favor dos filhos, que só dão um problema a ela. Então ela renuncia a ela. Então nas obras espíritas diz que ela vai ser recebida e vai receber uma luz do plano espiritual que é diferente. Então vamos pegar de leve, e eu assino embaixo, tá? Não tem nada disso. As criaturas ótimas, ótima mãe, ótima esposa, ótima companheira, ótima dona de casa, ótima preocupando-se com os estudos dos filhos, né, com a roupa dos filhos, ela é ótima, nota 10 em tudo. Só que ela é acomodada e não sabe. Ela pensa que isso é a vida. Por ignorância, ué. E ela não sabe que isso não é a vida. O que é a vida? O que seria a vida? Nós vamos ficar talvez a reunião inteira, mas é válido, né? O que seria a vida? A vida é o seguinte, é eu entender que as pessoas hoje que se encontram junto de mim não são pessoas para me fazerem feliz, mas são pessoas para me ensinar o que é felicidade, que é outra coisa. De acordo? Porque Deus não me dá felicidade pelos meus belos olhos, porque eu fui bonzinho, porque eu fiz a caridade, porque eu ajudei os outros, porque eu matei a fome de famintos. Deus não leva em conta isso. Então, é o maior erro que nós cometemos, é a chamada caridade. Porque eu não sei como definir perispíritos. Eu não faço mal a ninguém, não quero mal a ninguém, a pessoa, ela não tem condição, se não puder ajudar, eu não atrapalho, eu não tomo, mas eu não vou adotar a pessoa, certo? Como aquele caso que eu falei para vocês antes da nossa reunião. Eu não vou adotar uma menina de 15 anos durante 8 meses, só para ser bonzinho, ser útil. Eu tenho que ser real, eu tenho que ser verdadeiro. Porque se eu ficasse com essa menina 8 meses, os pais iriam ficar tremendamente agradecidos, a menina iria ficar tremendamente agradecida, mas isso não iria pesar na balança quando eu fosse pular de lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês
podem questionar, tá bom? Porque isso é um tópico dificílimo, não é? Eu não existo para fazer o bem, eu existo para ser bom, que é o que está ali no quadro. De acordo? Nunca se esqueçam disso. Eu não existo para fazer o bem, eu existo para ser bom. São dois caminhos completamente diferentes, né? Fazer o bem é dar algo, e ser bom é não tomar nada. Isso é que é ser bom, tá claro? São dois extremos que não se conciliam, que não tem como. Então o que acontece? Uma mãe, que ele é ótima, nota 10, para um maridão que abusa, via de regra abusa, porque quando o homem vê que a mulher é do lar, ela abraça a família como o maior dos tesouros dela, ele fica tranquilo, ele sabe que ela não vai fazer besteira, mas ela libera ele para fazer besteira. Quer dizer, ela faz uma coisa certa contra ela e uma errada a favor dele. Está claro aí? Então vejamos. Então nós temos o céu, que é lugar para poucos. Quem são esses poucos? Todos os espíritos que já passaram por todas os testes, provas necessárias e venceram. Por exemplo, eu acho que um Chico Xavier venceu, eu acho que um Kardec venceu, eu acho que uma Madre Teresa venceu, né? Eu acho que um Gandhi venceu, certo? Eu acho que um Hitler venceu. Agora, em tese, eu falei um absurdo, né? Agora, por que o Hitler venceu? Porque ele se preparou para ir servir de escândalo em outros mundos. Assim como Jesus desceu para nos mostrar que não existia, que era o amor, o Hitler passou no teste vencendo para nos mostrar o que é o desamor. Então ele precisa ir para outros planos. Agora, pode ser que ele fez isso como marionete de espíritos superiores, ou pode ser que ele de fato seja superior e abraçou o pior cargo, como um Judas Iscariotes. Dos dois ele abraçou o pior cargo, porque todos eram santinhos, em especial o João Evangelista, todos eram santinhos, e ele fez a pior parte. Agora, ele fez a pior parte porque ele era envolvido naquela parte, ou porque ele se candidatou a isso, ou porque foi escolhido? Ninguém sabe, não? Isso aí ninguém pode assinar embaixo. De acordo? Então, agora, o que é o purgatório? O purgatório é o domicílio dessas mulheres boazinhas, esse deu. De acordo? O purgatório não é lugar de gente que se arrependeu, não. O purgatório é lugar de gente que faz certo, sem saber por quê. Esse aqui é o purgatório, tá? Olha, boa indagação. Você indagou o seguinte: ela está em cima do muro? Em cima do muro está todo arrependido. E a pessoa boazinha não está em cima do muro. Ela tem certeza que o que ela está fazendo é que é o certo. E não é. Isso aqui é o... Isso. Aí seria o esperto que não está em cima do muro. Ele definiu negativamente. Porque existe o inteligente e existe o inteligente que quer levar vantagem. Esse inteligente que quer levar vantagem se transforma em inteligente esperto. Só que na encarnação seguinte, ele vai renascer de pais com QI inferior. Então ele é um ignorante esperto. Deu? Até ignorante, boçal, não é isso mesmo? Não é? Agora, antes desses espaços, ele entra na chamada esquizofrenia, onde nessa esquizofrenia tem no nosso cérebro uma proteína que se degenera. É uma espécie de câncer cerebral, certo? Onde se degenerando ele entra na esquizofrenia. O esquizofrênico ele está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Ele acha que todo mundo está errado e só ele está certo. Só que ele luta com ele mesmo dentro da certeza dele. E para mim, eu acho que é uma das piores doenças, tá? Então nós falamos sobre o céu. Se um dia vocês quiserem ampliar, eu preciso de um tempo inteiro para falar sobre o céu, um tempo inteiro para falar sobre o purgatório,
e um tempo inteiro para falar sobre o inferno. O inferno eu vou gastar mais tempo, porque é o nosso caso, é o nosso habitat, tem mais assunto, entendeu bem? Então o que acontece? Toda criatura que cometeu erros, que cometeu deslizes, que abusou dos cargos e tudo mais, essas criaturas, os chamados políticos, né? Essas criaturas vão para colônias, onde nessas colônias são a reprodução mental da vida que elas tiveram aqui. Elas vão pular de lá com o terno que entraram no caixão, passam os dias, eles trocam de terno de acordo com os mesmos ternos que eles usaram aqui, ou a mesma sistemática de tomar banho, de fazer a barba, cortar o cabelo, tudo isso tem nessas colônias. Então, essas criaturas que abusaram dos pequeninos, entre aspas, que não tem pequenino, tem é preguiçoso, isso tem muito na Terra, acomodado, mas não tem pequenino, não é? Essas criaturas que abusaram dos pequeninos, elas dão continuidade lá no plano espiritual à mesma rotina que elas tiveram aqui, passando a perna em todo mundo, que é o caso dos políticos. Os 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e militar. Eles têm uma colônia só para eles, onde nessa colônia, provavelmente o nome dela chama-se Brasil. Entendeu bem? E tem tudo lá. Eles ficam naquela rotina porque eles não sabem fazer outra coisa. Porque um político que sabe que está tudo errado, ele pede demissão. Isso é raro. De acordo? Certo? Pede demissão porque não quer se compactuar. Certo? Aliás, alguns espíritas afoitos, sem instrução, de vez em quando procuram se candidatar a um cargo público. Alguns já vieram conversar comigo. Eu falei: olha, vamos analisar lá o rico Lázaro, vamos analisar lá o filho pródigo, vamos analisar o mordomo infiel. São 3 parábolas fantásticas, não é? Que está tudo enquadrado nisso. O espírita, de fato, tem que sofrer o constrangimento de ser dirigido por quem não vale o investimento. Nós não podemos nos intrometer, porque o espírita, com o que ele conhece, ele não pode consertar o mundo. Olha bem, ele não pode consertar o mundo, porque eu não conserto o mundo violentando ou criando leis. Só se conserta o mundo conscientizando a criatura de que as leis são feitas para a consciência e não para levar vantagem entre eles. De acordo? O verdadeiro espírita, ele não precisa de advogado, a consciência dele já é o advogado. Se ele vê que está errado, pede perdão e perde a causa. Se ele vê que está certo, pede perdão a Deus por estar no mundo com gente errada. Entendeu a jogada? Então, o verdadeiro espírita, ele não precisa de advogado. Agora, se é um espírita jovem, que tem o único patrimônio que tem, e está precisando formar o seu patrimônio para poder ter tranquilidade na velhice, aí ele tem que brigar pelo prejuízo, tá certo? Agora, um espírita como eu, aposentado, vivo da aposentadoria, eu entreguei tudo, entenderam bem? O que a minha segunda esposa fez, eu podia ter brigado judicialmente com ela, e provaria e ganharia, principalmente que eu sou quase 20 anos mais velho do que ela. Eu tinha um argumento fantástico dentro da lei dos homens, né? Ela abusou da minha situação de incapaz depois de 65 anos, entendeu bem? Quer dizer, eu não fiz isso, certo? E não posso fazer isso, certo? Porque senão eu posso jogar fora, né, na lata do lixo as obras de Kardec. Entenderam bem a jogada? Porque aí eu não entendi nada. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral é eu transformar o meu espaço num pequeno céu encarnado, vê se deu. Porque a criatura é boazinha e burra ou ingênua,
Eles dão um pequeno espaço para ela, porque ela chega lá, todo mundo adora ela. Ela é uma santinha que todo mundo é bom dia, boa tarde, boa noite, lá no mundo espiritual. Lá não tem nem dia, nem tarde, nem noite. Mas para esses casos tem. São as chamadas colônias espirituais, que André Luiz fala lindamente. As obras de André Luiz são nota 1000 de maravilhosas. Tem algumas coisas acrescentadas, onde essas algumas coisas acrescentadas são para facilitar o entendimento dos leigos. Mas quem estuda sabe que aquilo é desnecessário. Ficou claro? Então, o inferno é o que eu penso. Enquanto eu agir com esperteza, eu sou um ser humano num corpo hominal, só que com atitudes animais. De acordo? Como é que são essas minhas atitudes animais? Não é? Eu uso a minha inteligência para levar vantagem. De acordo? Por exemplo, tem gente que às vezes conversa aqui comigo, né? E fica aqui, vamos dizer, 2, 3 meses por causa de um tópico. Gente de centro espírita que vai levar o trabalho, a exposição sobre o assunto, e eu cuido com todo carinho. Não é isso mesmo? Aí depois a pessoa quer me dar um presente. Eu digo, não me dê o presente. Porque se você me der um presente, você já me pagou. Enquanto que se você não me dá presente, eu vou buscar para aquele lá. Então aquele lá, ele vai me dar um presente muito maior, porque o seu presente é provisório. Alguns entendem, outros não. Entenderam como é que é? Hoje, por exemplo, eu vou lá em Sabará, né? Estou com essa caneta no bolso. Essa caneta é uma moça que me deu. Mas essa caneta eu não uso. Ela é tão boa, tão bonita, que eu não uso. Agora eu vou levar no bolso para ela ver que eu estou usando o que ela me deu. Mas uma caneta, uma coisa simples, uma coisa assim, eu ainda, né? Porque eu dei um curso lá de 2 meses. Depois fizeram uma festinha para me agradecer, né? E tudo surpresa, porque se dissesse que era festinha, eu não teria ido, né? Tudo surpresa. Ela me deu essa caneta, mas ela me deu até com lágrimas nos olhos, de gratidão, que eu fiquei constrangido. Sem graça, não fica sem graça. Tem coisas que, né? Mas teve uma senhora, por exemplo, que ela é dona de esses negócios que fazem roupas aí, de moda, confecções, né? Fazem 2.000 peças, 5.000 peças, ela é dona desse negócio. Então ela ficou aí umas 6 quartas-feiras à noite, ela foi para tirar a dúvida. Depois que fazer uma camisa para mim, só a minha ia existir, que ia ser só a minha, exclusiva. Eu falei, pelo amor de Deus, não me dá não. Faz uma prece agradecendo a Deus, que já, não é? E ela queria insistir, eu falei, não dê, porque eu não posso. Alguns entendem, outros não entendem. Eu não posso, certo? Eu não posso receber dinheiro. Porque se eu receber, eu tô na água, eu vou ter problemas. Quer dizer, eu vou jogar fora tudo que eu estou fazendo. Entenderam bem a jogada? Agora, se a minha aposentadoria fosse R$300, e a pessoa que veio aqui para eu orientar, ela não iria me dar uma blusa da moda personalizada, né? Ele iria me dar uma cesta básica, aí eu poderia aceitar. Entendeu bem a jogada? Certo? Agora, se ela quisesse me dar dinheiro para eu comprar o supérfluo, aí eu não poderia aceitar. Não é? Porque eu, quando comecei, eu conheci senhoras e homens pobres que me davam orientação, que eu precisei muito. Eu estudei muito no princípio. Os 4 primeiros anos, eu estudava 12 a 16 horas por dia. Não é? Eu ia na firma meia hora, 1 hora só por dia. Certo? E estudando. Aí eu aprendi com muitos, inclusive com um chamado Leão Zalha. Ele era de uma humildade fantástica. E ele não era folgadão. Ele tinha um barracão dele para morar e tudo mais. Ele tinha uma casa alugada na frente. O barracão ele morava no fundo. Então ele vivia da casa alugada
e morava no barracão do fundo, que a casa, não sei se foi herança, depois se deram para ele. Eu acho que deram para ele, porque ele era um ser fantástico, não é? Aí o que acontece? Eu ia lá, sabia que a cozinha dele não tinha lá grandes coisas, né? Cada vez que eu ia lá, eu levava uma coisa. Ah, eu tô doido para tomar do seu café. Eu nunca gostei de café, eles adoravam café, né? Eu tô doido para tomar do seu café. Levava 2 ou 4 pacotes de café, não é isso mesmo? Quer dizer, arroz às vezes. Ah, amanhã eu vou aí comer do seu arroz. Aí eu levava uma cesta básica inteira, sabe o que é? Mas, não é? Eles precisavam. Agora, se não precisar, não pode dar. Entendeu bem? Ficou claro? Veja bem, Silvana. Eu tenho a minha inteligência num cérebro hominal. Mas, do pescoço para baixo, eu sou animal. Agora, do pescoço para baixo, eu estou animal. Enquanto que os pequeninos são animais, eu estou porque eu estou em mutação do animal para o hominal. Porque uma criatura ignorante e sem instrução nenhuma, sem QI nenhum, sem elevação intelectual nenhuma, essa criatura é uma criatura que saiu do primata, entrou no bang-bang, depois entrou no civilizado, sem perder a sua raiz, porque não teve informação intelectual. Está dando. A Terra está cheia disso. Pelo menos é uns 40%, 60%. É gente assim. É gente que come, bebe, dorme, olha para o céu e agradece. Obrigado, Papai do Céu, pela comida. Por exemplo, essas criaturas que se deixam ser guiadas por certas teses religiosas, né? Essas criaturas que se deixam ser levadas por esses guias encarnados, não é? Ou sacerdotes, ou pastores, que se deixam ser levadas, não são criaturas que não querem aprender, não. São criaturas que não sabem que têm um potencial dormindo no cérebro delas. Então essas criaturas, Silvana, elas são animais que pensam. De acordo? Agora, eu, você, nós dois, nós somos humanos que teimam em ficar no reino animal. Percebeu? Que é diferente. Ficou claro aí ou não? Então, voltando. Plano espiritual inferior, que é o chamado inferno. Nós temos o chamado abismo, onde essas criaturas, elas vivenciam em cidades, onde nessas cidades são colônias espirituais, tem tudo, menos os pequeninos para trabalhar para eles, para lavar, para passar, para cozinhar, para varrer rua. Tanto que tem colônias espirituais abismais, onde o mau cheiro lá é horrível, e a maioria é de paletó e gravata, entendeu? Ficam às vezes com um terno, no nosso calendário aqui, 10, 20, 50 anos, entendeu bem? Lá eles fazem de tudo, como se fosse aqui. Esse é um plano espiritual abismal. Agora, vamos dizer, esse é um tipo de plano espiritual abismal. Agora vamos ao outro plano espiritual abismal. Esse é um. Esse ficou claro, é sobre os políticos sem especial. Os 4 poderes, eles têm a colônia deles lá. Que se o Criador permitisse que a gente pudesse mostrar isso, não é? Um bom médium, por exemplo, não é fácil não. Um bom médium, por exemplo, talvez ele perdesse a vida com isso. Se o plano espiritual quisesse me usar para isso, não me comportaria não. Por exemplo, nós teríamos que procurar um bom químico
um ótimo engenheiro eletrônico e um ótimo engenheiro mecânico, para nós fazermos uma adaptação de um aparelho cinematográfico. Esse aparelho cinematográfico, o engenheiro mecânico ia ver qual é a velocidade maior que ele poderia imprimir no aparelho, mesmo que o aparelho depois não servisse para nada, jogasse fora. Então que ele iria ver que a velocidade lá é maior, não é 1.800 km por hora. Então, o mais que ele pudesse, não é? Aí iria acoplar esse aparelho na mente do médium. E esse médium se proporia a se desdobrar e viajar lá, trazendo a informação por aparelho cinematográfico. Entendeu bem a jogada? E precisaria de talvez uma centena ou 2 centenas de suporte. Quer dizer, criaturas que são usadas para sustentação. Porque o consumo de energia, esse médium ele não iria aguentar. Então, iria acoplar essas centena ou 2 centenas de criaturas nesse médium, e ele se desdobraria e veria lá a informação e traria para a máquina cinematográfica numa velocidade máxima. Tinha que ter filme para isso tudo. Por exemplo, ele não aguentaria mais que 5, 10 minutos. Mas 5, 10 minutos daria para depois, em marcha lenta, que seria normal aqui, transformar isso em 1 hora ou 2 horas de filme. Entenderam bem a jogada? Então, nós mostraríamos ao mundo, e a doutrina espírita deveria existir para isso, nós mostraríamos ao mundo o que iria acontecer conosco no abuso da inteligência. Porque o único problema existencial no planeta Terra é 2 pontos: abuso da inteligência. Só isso, não é? Esse sujeito que morreu naquela prisão lá da antiga Iugoslávia, né? Esse sujeito, vocês viram a perda de tempo para ver onde é que ele vai ser enterrado, aquele aparato todo, não é isso mesmo? Oh, meu Deus, quando eu morrer, se não quiserem usar o meu corpo na faculdade para estudar, pode amarrar aí na pata de um cavalo bravo e soltar ele pelo pasto afora, que eu não estou nem aí. Não existe mais o Zé Miranda. Entenderam bem? Então, essas informações é que faltam no mundo. Quem adora defunto é porque se auto-adora, entendeu? Quem briga pelo defunto é porque quer que os outros briguem por ela. De acordo? No tempo de Jesus, eles faziam o enterro do defunto bebendo, né? Acho que no tempo de Jesus. E nesse interior bravo, nesse sertão bravo, ainda fazem isso. Eles falam beber o defunto, né? Então eles usam a bebida alcoólica para beber. Isso. Às vezes faz comida, etc. Entendeu bem? Então o que acontece? Então nós temos esse problema dos 4 poderes, que está lá em Mateus capítulo 22. Só que nós é que somos culpados, não são eles. De acordo? Agora, nós temos o outro abismo, que eu comecei e não dei sequência. O outro abismo é o seguinte: vamos dizer, um homem que ele é um proprietário da família. A família gira em torno dele. Ele é que provê, ele é que determina, ele é que diz sim ou não, e a família, os filhos às vezes crescidos, casados, com netos, ele é que é o provedor, é que é o mandão. Quando esse desgraçado morrer, ele não sai da família, ele não sai da casa, o espírito dele é levado, mas o espírito não importa. A mente é desdobrável, o espírito é uma unidade, a mente é uma coletividade. Eu estou onde eu penso. De acordo? Então, leva para a gavetinha a ideia, mas não leva para a gavetinha a ideia pensada. Está claro? Vamos tentar nessa área. O meu espírito,
ele tem uma velocidade dinâmica e em linha reta. O meu espírito. Vara o cosmos em segundos, não é? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O nosso espírito, se viajar pouco, viaja a 1 milhão de quilômetros por segundo. Então, um ano-luz. O que é um ano-luz? São 365 dias, multiplicado por 300 mil, por 60 segundos, que dá 1 minuto, por 1 hora, que são 60 minutos, por um dia de 24 horas, por 30 dias no mês e por um ano. Aí a gente vê quantos bilhões de quilômetros o espírito viajou em um ano. Está claro? Isso é a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Agora o espírito deve viajar no mínimo a 1 milhão de quilômetros por segundo. A luz está a 500 e poucos mil quilômetros aqui da Terra, né? A gente pode ir lá em 1 minuto, faz o que tem que fazer lá e volta. Entendeu bem? Quer dizer, desdobrando, porque nós não temos capacidade de desdobrar. Desdobramento mediúnico, cuidado com isso. Isso é um perigo, é uma raridade chamada desdobramento. Porque o nosso perispírito está chumbado, está soldado, está lacrado dentro do corpo. Nosso espírito e perispírito só sai quando o corpo morre, não é quando dorme, não. Agora, quando dorme, ser amarrado ou hipnotizado ou ovoidizado para entrar no espermatozoide, não. Eu vou guiar o espermatozoide pela força do meu pensamento. Enquanto eu tenho evolução, mas não tenho capacidade, um amigo espiritual guia por mim, guiando a minha mente, até que eu aprenda. Aí o espermatozoide viaja até o óvulo, aí o óvulo se fecha, certo? Agora, o espermatozoide viaja de 3 a 5 km por hora. Quando ele é escolhido, escolheu ele, aumenta a velocidade 2 ou 3 ou 4 km por hora. É por isso que ele é o primeiro e o único. Quando acontece caso de gêmeos, etc., isso é outro problema, que teria outro assunto para a gente desdobrar, porque falar por falar não adianta, tem que explicar. Entendeu bem a jogada? Então o que acontece? O espermatozoide viaja a 3 a 5 km por hora, porque o espermatozoide saiu da parte biológica do corpo. Vê se deu. Tem informações fisiológicas, mas o corpo é biológico. Então ele viajando a 3 a 5 km por hora é uma velocidade astronômica, porque o corpo de carne está parado, vê se deu. Certo? Ele gira a 1.800 km por hora acompanhando a Terra que está girando, mas ele está parado nos 1.800 km por hora. Essa mesa aqui, nós começamos a reunião, tem meia hora. Essa mesa já saiu do lugar há muito tempo, como nós também. Nós estamos indo junto com o planeta Terra. Entendeu bem, Lorana? Então vejamos, a Terra, ela gira a 1.800 km por hora por causa do peso dela em relação à gravidade da estrela solar. A estrela solar está mandando no planeta Terra. O ar atmosférico que vem da estrela solar é um ar atmosférico onde a rotação da estrela solar, o ar que sai de lambada da estrela solar, é que faz com que os 9 planetas acompanhem, entendeu? Entendeu bem? Agora, o ar da estrela solar se entrechoca com o ar saído do centro de cada planeta. Cada planeta tem a sua atmosfera própria. Então o ar que sai do centro da Terra enquanto se produz a gravidade. Essa gravidade não é a estrela solar que está mantendo o planeta Terra no ar obedecendo a estrela solar, não. A combustão dentro do planeta Terra, o planeta Terra gira igual aquela tampinha da panela de pressão. Então aquela combustão é a tampinha da panela de pressão. E o planeta Terra é a panela de pressão, entendeu? Então se você, por exemplo,
a rotação que a combustão produz dentro do planeta Terra faz com que o eixo imaginário do planeta Terra, 23 graus inclinado, o planeta Terra faz isso, olha. Ele não gira assim, ele gira mudando de posição. É como se a gente fizesse isso 12 horas e depois isso outras 12 horas. Entendeu minha jogada? Então, muito bem. Então, a estrela solar, que é um corpo tangível e concreto, tem uma velocidade muito maior do que o planeta Terra. Só que essa velocidade muito maior é para manter o planeta Terra obedecendo. Entendeu a minha jogada? Vocês já viram aí esses antigos mágicos que fazem aqueles malabarismos e ele joga uma coisa para cima, a coisa custa voltar? Vocês já viram isso? Não é? O que é isso? Isso é força da mente, não é? Hoje não existem mais esses mágicos. Quando eu era menino existia, mas quando eu era menino a vida era outra. Havia ingenuidade. Hoje não há ingenuidade mais. Então, a sua dúvida é: por que precisa uma rotação maior? Porque o espírito desencarnado, ele está em linha reta, viajando em velocidade dinâmica, não é? Agora, se ele pensa, ele desencarna, né? Vai o cosmos, numa velocidade fantástica. Aí ele pensa: meu dinheiro no banco, minha mulher, meus filhos, aí ele curva. Entra em curva e volta, fica junto daquilo que ele pensa, daquilo que ele quer, daquilo que ele ama. Entendeu bem agora? Um átomo, ele tem provavelmente a mesma velocidade da estrela solar. Eu não sei qual é a velocidade. Tem hipóteses, mas isso não é? Porque o átomo ele não pode girar a 1.800 km por hora. Tem que girar pelo menos a velocidade da luz. Entendeu bem agora? Então, o plano espiritual, nós estamos no plano carnal. Agora, para tentar lhe responder, nós estamos no plano carnal, parados em relação a lá. Porque lá eles não têm corpo tangível. Transforma-se em corpo tangível dentro da hipótese deles, da ilusão deles. Certo? Eu não sei se eu pus um papel aqui que fala sobre vida e velocidade. Vocês se lembram? Eu não sei se eu coloquei um papel aqui. Se eu não coloquei, se você se lembrar, você me dá um alô, que eu vou procurar o modelo aí, eu tiro o xerox e ponho aí. Vida e velocidade. É tudo que nós podemos dar de explicação sobre o que eu estou explicando agora. Entendeu? Então nós precisaríamos de uma máquina condicionada ao planeta Terra para extrapolar o planeta Terra para depois recambiar lentamente para o planeta Terra. Ou seja, esse bom médio iria viajar 10 minutos mentalmente, sustentado por toda a energia de 100 ou de 200, não é? E em 10 minutos ele poderia trazer um filme de 10 horas esse filme. Entendeu? Vocês sabem qual é a coisa pior do mundo que um ser humano pode fazer? É abusar da ignorância dos pequeninos. Certo? Sábado, eu comprei um germe de trigo ali no Mercado Central, pedi ao rapaz R$3. Ele pesou, tinha muita gente, aquele alvoroço todo. Aí o outro veio e cobrou, eu paguei R$3. Quando eu cheguei em casa, eu nem prestei atenção no volume, porque eu estava cheio de coisa, né? Nem prestei atenção. Cheguei aqui em casa, R$3 o germe de trigo escolhido, que a gente tem que tirar sujeira, etc., né? Escolhido, enche uma garrafa de um litro que eu tenho aí, que é para isso. Enche uma garrafa. Encheu 2. Então eu pedi R$3, ele entendeu R$6. Na segunda-feira eu fui lá e falei: está aqui, ó. Eu falei com você R$3, você entendeu 6, desculpa. E não cobrou? Não cobrou? Não cobrou, não. Para ele não está nem sabido disso, nem sabia disso.
porque um pesou e o outro cobrou. Mas a agitação de clientes esperando, eles têm pressa, eles não perdem tempo. Entrega, nem fala muito obrigado, já vai para outro cliente. Porque sábado é um dia de aperto, mas o meu estava acabando e eu não fico sem ele, porque eu não como pão, né? Mas eu como sugere, então eu não fico sem ele. Então, descuidei, fui lá e comprei. Mas fui lá na segunda-feira e entreguei. Quer dizer, se eu estivesse no mundo, certo? Eu ia pensar, lucrei. Mas não existe lucro. Quem começa a usar a consciência a partir de um conceito doutrinário não se permite levar vantagem, certo? E todo dia eu vou comprar uma fruta, não é? Dá, por exemplo, R$ 3,98, ela quer me dar 5 centavos de troco em R$4, eu não aceito, não, fica aí. Quer dizer, para ela, ou eu sou burro ou o dia está sobrando, e não é nada disso. Mas eu não vou explicar para ela porque ela não vai entender. Mas eu não quero, eu quero me desvincular do erro. Eu quero voltar à Terra para ser útil. Para eu voltar para ser útil, eu tenho que voltar num patamar superior. Hoje eu não estou no patamar superior. Hoje eu estou sujeito a acidentes de percurso. Entendeu? É o que está lá em Mateus 5,45. E Deus faz que o sol nasça para injustos, o sol nasça para maus e bons, e a chuva desça ou caia para justos e injustos. Esse versículo é fantástico. O sol nasce para maus e bons, quer dizer que o bom fica com a sobra, entendeu? O mal tem preferência no sol. Agora a chuva nasce para os justos e injustos. Então o justo é o guarda-chuva do injusto. Tá claro? É um versículo lindo que muita gente não quer interpretar corretamente ou não se interessa. Entenderam bem? Aliás, o Evangelho de Jesus é um tesouro que não tem preço, né? Quando eu conheci o tesouro que é isso aqui, se for preciso, eu daria tudo que eu tivesse para ter isso aqui. Entendeu? Então, o que acontece? A máquina cinematográfica filmando lá, ela não estaria filmando lá, mas ela estaria filmando que o médio estaria desdobrando para a máquina. Isso não é difícil. Um bom médium com crédito, não é? Ele pode ver o que estiver vendo e formar clichês mentais, fotografar e transferir para o cérebro de carne, que está vendo com o cérebro de perispírito. Aí os neurônios do cérebro de perispírito mandam a fotografia para os neurônios do cérebro de carne, que transfeririam para a máquina cinematográfica. Agora, numa velocidade que a máquina tinha que acompanhar. Então o médium, antes de viajar, ele tinha que saber, com o engenheiro eletrônico, qual é a velocidade da máquina, para ele registrar. O médium não precisa entender nada de eletrônica, mas ele tem que registrar a velocidade. Então o que iria acontecer? Ele ia ficar mais tempo fotografando uma imagem para que ela chegasse na velocidade da máquina. E depois a máquina iria reduzir a velocidade, aumentando o tempo. Vê se deu. Deu aí ou não? Essa água aqui é H2O, né? Aqui tem um átomo de hidrogênio, não é? Um átomo de ouro, o que é? A evolução do átomo de hidrogênio. Então o átomo de hidrogênio é pai do átomo de ouro. Então o que acontece? Se nós tivéssemos moral, não é? Nós poderíamos transformar um átomo de hidrogênio num átomo de ouro. Então nós não precisaríamos nascer ricos, porque na hora a gente faria o dinheiro aparecer. Vem Jesus no seu evangelho, não é? Manda um dos discípulos ir na boca de um peixe tirar um starter, que era o dinheiro da época, para pagar a entrada deles lá na cidade. Lembram-se disso aí?
Tem uma passagem, não lembro onde é que está, não é? Então o que acontece? Não foi Jesus que colocou o dinheiro na boca do peixe. Foi Jesus que usou a boca do peixe para fabricar o dinheiro pela força do pensamento, entendeu? Isso aí eu assino embaixo, certo? Essa escala maravilhosa aqui, que está nas minhas costas aqui, isso aqui é um tesouro, gente. Agora, não basta entender tudo de química, tem que ter moral para ser químico. Quem tem moral para ser químico seria mais ou menos igual aquela obra nosso lá, que fala lá quando aquele Nemésio, o segundo marido da mulher de André Luiz, né, estava passando mal com problemas brônquios, não é isso mesmo? Problemas pulmonares. Então Narcisa foi na natureza para buscar o remédio para curar o Nemésio. Acho que é Nemésio o nome dele, não é isso mesmo? Agora, como é que energia, olhem bem, como é que energia pode curar o que é concreto? Como é que abstrato pode curar o que é concreto? Que é a tese da homeopatia. A tese da homeopatia é transformar centrifugamente uma folha em ar, vê se deu, dentro de um líquido. Isso aqui é a tese da homeopatia, que é fantástica e é perfeita. Só que não temos moral para fazer isso. O que Narcisa fez foi isso. Só que dentro do organismo do Nemésio, o plano espiritual recolheu a água. Para vocês terem uma ideia, uma epiderme de um jovem, a epiderme nada na água, deu. A epiderme de um velho é seca, começa a ficar empolgada, etc. Né? Por quê? Falta de água. Mas de um jovem, por exemplo, de 18 anos, né? A pele do jovem, nada na água. Tem uma divisão igualzinho do frango hoje, o frango com aquela sujeira toda, né? Que eles dão hormônios ao frango para ele engordar. Não tem uma gosma entre a pele e a carne? Não tem uma gosma? Ou seja, essa gosma é mostrando o que nós podemos fazer de fato da vida. Entendeu bem? Então, Jesus transformou água em vinho. Você está lela. Antes, sem conhecimento, isso é um milagre. Por isso aqui, o ponto-chave da vida, intelectualizar. Eu não perco meu tempo. Às vezes chega gente aqui, quer conversar abobrinha, né? Eu falo, eu sinto muito, você vai me falar, mas eu tenho um compromisso daqui a pouco, né? E tem que me preparar ainda, né? Tem gente às vezes que vem aqui com tanta ingenuidade, fala, tem que dormir aqui. Fica estudando comigo até 10, 11 horas, depois fala, eu posso dormir aí? Às vezes eu deixo dormir, né? Mas é aquela mão de obra. É aquela mão de obra. Eu tenho um colchonete para isso, entendeu? Porque essa cama, eu desço ela, boto a visita para dormir nela, mas para dormir nela eu troco a roupa de cama. Como eu não tenho máquina de lavar, a roupa de cama às vezes fica suja, muito tempo. O ideal é lavar toda semana, eu levo um mês, mas mesmo, e seja o que Deus quiser, não é? Porque se eu me preocupar demais com o dia de amanhã, roupa, calçado, enfeite, bordados, etc, etc, eu esqueço do verdadeiro amanhã, que é o meu futuro. Então não estou nem aí. Mas quando a pessoa insiste, aí eu troco a roupa de cama, tudo mais. Então é aquela mão de obra. Mas quando eu posso, eu falo, não, pega um táxi que eu pago o táxi para você. Sabe? Que às vezes a pessoa fica querendo pôr obstáculo, ficar do ônibus, etc. Fala, não, pega um táxi. Não vai de ônibus não, que é perigoso. Aí eu dou o dinheiro para a pessoa, eu dou, sabe? Mas eu podendo, eu mando correr, boto para correr. Se eu vivesse uma vida social, não seria espaçosa. Tem gente que leva uma vida social que adora fazer uma comida diferente para visita, não é isso mesmo? Adora isso.
adora sentar para contar aqueles casos, voltar ao passado. Eu não perco tempo com isso. Eu não posso e eu não quero. Entendeu bem? Mas sobre a velocidade que eu faço, vamos lá, Papai do Céu, não socorre, né? Veja bem, tem gente que adora dar uma de patrocinador, não tem? É o mancebo de qualidade, ou o mancebo rico, em Mateus 19, que adora ser bonzinho para mostrar que é melhor, não tem? Essas criaturas, quando morrer, vão para o inferno. Qual é o inferno? Elas amealham, elas atraem pessoas tolas e ingênuas para o círculo delas. Essas pessoas tolas e ingênuas, elas vão para um patamar existencial, depois que morrem, um patamar que não cheira nem fede. São pessoas ingênuas. E nessa ingenuidade delas, elas estão lá na chamada erraticidade, esperando a vez de reencarnar. Esse vaidoso que foi o senhor, o centro das atenções, que estava pronto para seguir viagem, fica na retaguarda para ficar com as criaturas. Então ele, ao invés de ir para o purgatório, ele vai para o inferno da criatura. Porque inferno não é só lugar de maus, não. Inferno é lugar de ignorantes. Certo? Porque o ignorante, ele é trazido para uma sociedade. Nós temos, por exemplo, os chamados gentios, não é? Os chamados gentios, eles são trazidos para uma sociedade farisaica, onde essa sociedade farisaica precisa dos gentios para fazer o serviço bruto, o serviço pesado. Só que em troca tem que dar a esses gentios as informações de que eles estão naquela situação podendo melhorar. Agora, qual é a dona de casa que tem uma doméstica por 20 anos que daria instrução a essa doméstica para que ela se melhorasse? Ela diz, não vou dar não, porque senão eu perco ela. Então o que acontece? A doméstica nada sabe. Foi uma serviçal da patroa que sabe muito do que a doméstica não sabe. Quando a doméstica morrer, a patroa vai servir de instrutora lá no plano espiritual para a doméstica. Então, ao invés de dar instrução para a doméstica enquanto está encarnado, não é? Tem em João, parece capítulo 11, um versículo que é fabuloso, diz mais ou menos assim: caminha enquanto tendes luz. Ou seja, ensina a doméstica enquanto ela está na carne com você. Porque se você ensinar a doméstica, você nunca precisará ser doméstica de espírito superior. Percebeu? Porque eu aprendo por direitos adquiridos. Agora, eu posso aprender por piedade ou por misericórdia. Entendeu? Entendeu? E é duro, não é? Eu não preciso de favores de Deus. Não vou falar isso aí fora, não, que é um absurdo, tá? Eu não preciso de favores de Deus, porque Deus de fato não me faz favor nenhum. Porque Deus me ama. E se Ele me ama, Ele quer todo o bem do mundo para mim. Querendo todo o bem do mundo para mim, Ele quer que eu seja herdeiro dEle. Não de coisas prontas, mas que eu herde dEle o conhecimento dEle. Olha lá. João 10:34. Vós sois deuses. Não é? O mesmo João 10:30, Jesus fala lá num versículo que ocupa quase, no máximo 2/3 de uma linha. Eu e o Pai somos um. Entendeu bem? O que Jesus quer dizer com isso? Eu e o Pai somos um. Ele não quer dizer que Deus está tomando conta de Jesus, mas Jesus está tomando conta das coisas de Deus, que é diferente. Entendeu? Vamos aqui, gente. Primeira mensagem: se o mal comum não estivesse comigo,
qual a finalidade do ser bom? Então, quantos espíritos tem nessa mensagem? Se o mal com um, tem um espírito. Não estivesse comigo, tem 2 espíritos. Qual a finalidade do ser bom? 3 espíritos. Agora, se escrevêssemos, se o mal com um espírito, não estivesse comigo, 2 espíritos, qual a finalidade de ser bom? Aí seriam só 2 espíritos. Está claro? Entenderam? Agora vamos à segunda mensagem. Se o mal adjetivo estiver comigo, um espírito, qual a finalidade de fazer o bem? Um espírito na segunda mensagem. Ficou claro? Então, temos 3 espíritos na primeira mensagem e um espírito na segunda. Ficou claro? Rápido. Resolvido? Então, aqui, se trocar do para de, ficam só 2 espíritos. Tá certo? Agora vamos ao tópico do centro da Terra. O centro da Terra está armazenado no centro da Terra a matéria-prima dos corpos. Matéria-prima dos corpos. Agora vejamos, essa matéria-prima está energizada com a energia dos mais inteligentes. Agora, se eu sou um mais inteligente, onde eu uso a minha inteligência para levar vantagem, eu estou massacrando os inferiores. Por exemplo, qual é o maior crime que o ser humano comete hoje? Eu já falei várias vezes. É um ministro do Supremo Tribunal dizer que não abre mão de 35 mil reais por mês. Onde é que está o crime? O crime está na necessidade de centenas de trabalhadores de salário mínimo terem que trabalhar para que, tirando 1/3 do imposto, ele possa viver. Então ele está vivendo como ministro do Supremo Tribunal não por causa do cargo. Ele não está preocupado com o cargo, porque é um cargo sacerdotal. É um cargo na condição de representante de Deus na terra. É como um sacerdote da Igreja Católica, um pastor da Igreja Protestante. Eu falando para vocês, se eu quiser enganar vocês, eu engano. Enche de gente aqui. Entendeu bem? Mas como eu estou transmitindo para vocês valores que é para mudar o conceito intelectual de vocês, eu estou dando sem receber nada da terra. Mas eu estou dando sem receber nada da terra. Quando o meu corpo morrer, o que vai acontecer? O meu espírito vai ser levado para uma colônia, onde essa colônia tem em volta dela uma tela magnética protegendo a colônia. Certo? Onde essa tela magnética protegendo a colônia, ela existe não para que eu fuja ou me proteja dos inferiores, mas é para que a matéria-prima do centro da Terra, que é a composição dos inferiores, não contamine a minha matéria-prima etérea, onde a minha matéria-prima etérea é a energia que desceu da estrela solar, está circulando em torno de mim pelo meu proceder. Está rechaçando a energia do centro da Terra. Agora, se eu fosse um ministro do Supremo Tribunal, não é? Onde eu não abriria a mão dos 35 mil reais, a energia da miséria, das centenas de trabalhadores que se sacrificam e choram e passam fome para sustentar o ministro, esse ministro, quando o corpo dele morrer, eles grudam nele. Não por vingança, porque eles nem sabem o que está acontecendo.
mas por direito adquirido deles, dos miseráveis deu. Porque num país como o Brasil, é um crime qualquer funcionário público ganhar mais do que 20 vezes o salário mínimo. Agora, por que é um crime? Porque se os funcionários públicos, um ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal, ganhasse, por exemplo, 6 mil reais, a preocupação dele não seria ganhar 35 mil reais, seria melhorar o salário mínimo para que o dele subisse, entendeu? Porque o inferior tem que ganhar menos, não tem outro jeito. Só que o inferior tem que ganhar menos na condição de pobre. Enquanto que o ministro ganha 35 mil por mês, ele gera miseráveis. Então, a fome e a tristeza e a miséria e a imundícia de uma criatura miserável, isso aí faz com que o ar atmosférico que desça da estrela solar, entra lá no 5,45 de Mateus, o ar atmosférico que desça da estrela solar vai servir primeiro o miserável. O miserável usa, e depois o que sobra do miserável é que vai para quem ganha 35 mil reais. Ficou claro ou não? Acontece o seguinte sobre as duas mensagens. Aqui pergunta: qual das duas é a mensagem certa? Ou ambas? As duas estão certas, então são ambas, né? Quantos espíritos envolvidos? 1, 2, 3? 3 na mensagem 1 e 1 na mensagem 2. Então, qual das duas mensagens está certa? Com o português correto, as duas estão certas. Agora, se eu pusesse aqui, por exemplo, se o mal com L não estivesse comigo, do ser bom, estaria errado. Agora, se eu pusesse o mal com L e de ser bom, aí estaria certo. Porque esse do aqui é que é a chave. Esse do ser bom refere-se a mal substantivo, porque aqui é um substantivo, então é um adjetivo substituto de substantivo, certo? Aqui é a mesma coisa, que é se o homem mau, né? Entendeu bem? Se o homem mau, aí por E é L, mas como está substituindo o homem, então é com U. Tá claro? Entendeu?